A Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 17. E nós vamos falar hoje, agora à noite, sobre os 10 leprosos, né? Os 10 leprosos. E eu estava vindo e vendo o Ivoninho fazendo a abertura do culto, né? E estava vendo o Ivoninho fazer a abertura do culto. E aí eu só fiquei assim: Espírito Santo, o Senhor é demais, né? Espírito Santo, você é demais, o Senhor é maravilhoso. Porque eu só combinei com o Ivoninho que ele ia dirigir o culto 1h mais ou menos, meio-dia e meia, 1h. Encontramos, empareamos os carros e falei: Ivoninho, é hoje que você vai estar no culto hoje à noite? Vou, pastor. Então você que vai fazer a direção, amém? Foi a única conversa que eu tive com o Ivoninho sobre o culto. Então eu fico assim: esse Espírito Santo, ele é maravilhoso, amém? E quero que você abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 17 e a partir do versículo 11, olha que bênção, né? E nós vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Só que depois tem uma reflexão, inclusive eu mandei os banners, tá? O pessoal da mídia aí, checa aí que os banners foi das duas, da palestra, inclusive da importância do tema principal, tá? Me ajudem aí. Todos acharam aí comigo, amém? Lucas 17, a partir do verso 11, amém? Diz o seguinte: e indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, e entrando em certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos, fala comigo, igreja, 10 leprosos, amém? Saiu 10 leprosos, e os quais pararam de longe e clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificou a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, e dando-lhe graças. Era este samaritano. E Jesus perguntou, versículo 17: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? 18, versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus falou. Então lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo, amém? Você crê nessa palavra, amém? Glória a Deus. Fala comigo: Mestre, tem misericórdia de nós. Foi esse o grito que Jesus ouve, de 10 leprosos, 10 homens, que em época presente, naquela época, era a doença mais temida, era a doença mais desprezada, era a doença que todos corriam léguas de distância. Ninguém queria estar perto de um leproso. Ninguém queria estar perto de um leproso. Ninguém. Por isso, acha o banner para nós, que eu mandei para o grupo da multimídia, tá? O banner amarelo. Eu preciso que vocês coloquem aqui para mim trazer essa dinâmica com a igreja. Por isso que quando a gente
traz essa reflexão hoje. Nós vamos entender por quê esses homens chegaram diante de Jesus, por que 10 foram curados e por que somente um voltou. 10 foram curados, somente um volta para agradecer, para eu e você entendermos, para eu e você termos uma reflexão sobre o que é gratidão. Reflexão sobre a gratidão. O que Jesus queria trazer para os discípulos, o que Jesus queria trazer para a igreja, para um futuro, para que todo mundo entendesse. Somente aqueles leprosos, não é somente porque eles foram curados. Jesus queria trazer algo, Jesus queria trazer uma mensagem, Jesus queria trazer um ensinamento, Jesus queria trazer um propósito com tudo aquilo ali. E ele operou em milagre em 10, para que somente um desse o exemplo. Os leprosos, eles gritaram em coro, quando eles viram Jesus, nessa aldeia da Galileia, e eles chamam a atenção, primeiro, pelo fato dos 10 estarem reunidos, justamente quando Jesus passa ali. Então, para você entender como é que funcionava naquela época, quando alguém era detectado com essa lepra, com essa doença, ele imediatamente era afastado. Então ele tinha que conviver somente com os leprosos, ele não podia mais conviver com a pessoa saudável. Eles tinham o mesmo mal, e quando tinham o mesmo mal, quando tinham o mesmo sofrimento, a mesma doença, a mesma moléstia, já estava num lugar, já numa cidade, num lugar retirado, nem na cidade eles podiam entrar. Uma outra coisa que pela lei tinha que acontecer quando alguém era leproso, se alguém se aproximasse dele, e ele está no deserto, ou no lugar público, alguma coisa que ele tinha que passar, e se ele fosse perceber que as pessoas iam chegar perto dele, ele tinha que gritar para a pessoa: olha, não se aproxime de mim, porque eu sou um maldito, não se aproxime de mim porque eu sou um impuro, não se aproxime de mim porque eu sou um leproso. Por quê? Porque se um leproso deixasse com que as pessoas se aproximassem dele, e não falasse, e não mostrasse, não alertasse aquele pessoal, ele, por lei, ele tinha o direito de ser apedrejado até a morte pelo povo. Então, se um leproso entrasse num vilarejo, falou: não, eu estou aqui com a minha família, daqui não sai, nem daqui ninguém me tira, não tinha essa oportunidade. Por lei, ele deveria ser apedrejado até a morte. Então, quando a pessoa era leprosa, ou ela tinha que sair, ou ela tinha que sair, não tinha opção para o leproso. E o que acontecia? Ele saía e ele tentava se encontrar com quem? Com outros leprosos. Era a única forma deles terem esse relacionamento, e por isso que tinha as vilas de leprosos. No Brasil ainda existiu ainda, não um tempo não tão distante, mas existe não sei se é leprosários que chamam, mas são lugares, eram recantos só para os leprosos ir para lá e ficar no recanto. Mas já existiu no Brasil. Esses homens passaram por essa experiência. Agora, interessante, será que não tinham também mulheres leprosas? Com certeza, com certeza. Se um homem leproso, ele já era discriminado, já era enxotado, e já se sentia a pior das pessoas, imagina as mulheres. A lepra faz com que as pessoas, independente da situação, se sintam a pior das pessoas. Gente, uma enfermidade que de repente a gente sofre, já passa mal e já parte, é uma coisa. E uma enfermidade que as pessoas vão morrendo aos poucos, e ainda com uma consequência grave de abandono dos seus familiares, abandono do seu viver, abandono da sua família, abandono dos seus filhos, abandono de todas as regalias que ele tinha. Ele não tem mais, ele não pode mais ter contato, somente se houver a cura. Para haver a cura, somente quem tinha autorização para ver, para consultar, para saber, para checar se realmente era lepra, era somente o levita, somente o sacerdote tinha essa autoridade.
por isso que aqui no texto, Jesus fala assim, ó, vá e mostrem aos sacerdotes. Vá, pega essa sua lepra, vocês estão leprosos, vá e mostre ao sacerdote. E ele falando aqui, olha, claramente falou assim, olha, havia uma distância entre eles. Havia uma distância. Havia uma distância, e essa distância, eles tinham que estar distante, porque não era permitido que um leproso se aproximava, e nem diante de Jesus, apesar que teve um fato que Jesus toca no leproso, mas nesse caso, eles de longe, somente de longe eles gritaram em coro, Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, um leproso, e Jesus olha para eles e fala claramente, ide mostrar-vos ao sacerdote, e indo eles ficaram limpos. Irmãos, a lepra, como qualquer outro pecado, faz o ajuntamento. O leproso andava com o leproso. Quem gosta é viciado, né, na bebida, ele gosta de andar, os bebum gosta de andar com bebum. Drogado gosta de andar com drogado. Conforme é a deficiência, conforme é o pecado, conforme é aquilo que aproxima a pessoa do pecado e o afasta de Deus, é aquilo que ele se identifica. Leproso vai com leproso. Não existe na Bíblia esse texto, aquele texto que o pessoal fala muito, aquela frase, me diga com quem tu andas que eu direi quem você... Não, essa frase, dessa forma, não existe na Bíblia. Mas os exemplos, eles são bem similares. E é uma grande realidade, porque aquelas pessoas gostam de andar com quem se identifica. Um leproso não tinha jeito, ele só podia andar com o leproso, ele só podia conversar com o leproso, porque já estavam ambos contaminados. Mas eles têm uma experiência, eles encontram Jesus, e Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês vão e mostrem ao sacerdote. Na verdade, eles não estavam curados, eles não foram curados naquele momento, eles foram curados no processo, até chegar ao templo, até mostrar ao sacerdote. Esse foi o processo de cura que acontece na vida daqueles homens. A cura não foi instantânea, foi um processo de cura. Se a cura tivesse sido simplesmente instantânea, aqueles 10 homens estariam ali prostrados diante de Jesus, agradecendo, amém, glória a Deus, aleluia, tchau para vocês. Mas não, Jesus trazendo esse exemplo, vá e mostra ao sacerdote, enquanto iam, foram curados. Eu e você, assim como esses leprosos, diante de Cristo, um dia nós chegamos e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a partir daquele momento, a partir desse ide, a partir do momento que Jesus falou, vá e mostra ao sacerdote, eu e você começamos uma caminhada de purificação, uma caminhada até chegar ao sacerdote. Foi o que aconteceu com esses leprosos. Durante a caminhada, durante o percurso, quem sabe, se algum desses 10 não tivessem ido ao templo, não tivessem cumprido essa rota de ir até o templo, de ir mostrar ao sacerdote, quem sabe um desses 10 não teriam sido curados. Entendeu, Alexandre? Não teriam. Porque Jesus falou, vá até lá. O que o profeta falou para Naamã, que também era leproso, falou o quê? Vá e mergulhe o quê? 7 vezes. Mas vou mergulhar. Vai e mergulha 7 vezes. Jesus olha para ele, vai para o templo, vai lá para o templo. Depois ele fala, Senhor, mas quem cura é o Senhor está aqui do meu lado. Quem cura é o Senhor está mandando a gente lá no templo fazer o quê? Lá no templo, lá é que nós fomos desprezados, lá é que nós fomos escorraçados, lá no templo é que o sacerdote falou, ó, vocês são malditos, vocês são amaldiçoados, saem da casa de vocês, saem da parentela de vocês, vocês vão para o isolamento, vocês agora é imundícia para o reino de Israel, vocês são a escória da nossa nação, saem daqui. Eles foram voltar para um lugar onde eles foram desprezados, e a forma assim, Jesus falou, eu quero que vocês vão, é para ir,
E eles não questionaram. Foram e receberam a cura, receberam um milagre. Gente, a lepra é um mal que até hoje, mas hoje tem tratamento, mas naquela época ela causava isolamento social. A lepra gerava um isolamento social, por quê? Porque em hebraico a palavra lepra é tsaraat, que compreende assim, ele está todo envolto em maldição, a sua pele, né? É todo tipo de imundícia em sua pele, né? É uma pessoa, se você uma hora quiser pesquisar, é muito feio, mas quiser pesquisar na internet sobre essas fotos de pessoas leprosas, né, com hanseníase, né, é muito feio mesmo, não é legal, tá? Mas tem gente curiosa que gosta de ver, mas não é legal. A pessoa muda de aparência, a pessoa vai caindo, cai os dedos, depois vai caindo várias partes do corpo, vai necrosando, né, e a pessoa não vai sentindo mais dor, né, e esse fungo vai aumentando, e ele passa porque ele é altamente contagioso. Então a pessoa sofreu um isolamento social, considerado impuro. Era uma impureza de ordem física, mas também ela gerava uma impureza de ordem moral, porque a partir do momento que a pessoa está impura fisicamente, ela também moralmente, ela era, por mais que poderia ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa temente a Deus, simplesmente ela era abandonada, porque não se olhava o que estava por dentro da pessoa, olhava só o que estava por fora, olhava somente a doença externa, e de repente eram pessoas até curadas internamente, pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, mas caindo em maldição da lepra. Essa doença era tão maldita, que ela não amaldiçoava só a pessoa por fora, ela acabava amaldiçoando a pessoa por dentro, pelo fato da pessoa ser desprezada de forma total, de forma íntegra. Até, aí você fala assim, não pastor, mas uma pessoa poderosa, Naamã tinha lepra, mas ele escondia essa lepra, quem sabia era somente os íntimos da sua casa, que sabiam, e era um grande general, e não existia uma lei em sua nação que o trazia como imundo. Já o reino de Israel não, já existia a lei, é leproso, imundo, é mutilado, imundo, é anão, imundo, tipo assim, é canhoto, imundo. Por exemplo, não podia apresentar nada no templo se fosse canhoto, não podia se tivesse qualquer defeito físico, qualquer mutilação, qualquer coisa, nenhum levita, nenhum sacerdote poderia oferecer sacrifício a Deus, poderia oferecer louvor a Deus, não podia. Então teve 2 reis que ficaram leprosos, sabia disso? Tem o rei Azarias, que ficou leproso, e a Bíblia fala que ele ficou leproso, e ele foi retirado do reino de Israel, e ele ficou, parece filho dele, não sei se foi Jotão, ou Jeroboão, alguma coisa, mas o filho dele que reinou no lugar dele. A partir do momento que ele foi leproso, ele perdeu o reino. O rei Uzias também, que é o mais famoso, né? O rei Uzias foi pior, porque o rei Uzias, ele cresceu tanto, ele ficou tão poderoso, o reino de Israel cresceu tanto, e ele falou assim, olha, eu vou oferecer, Deus me deu tanta vitória, que eu vou oferecer o sacrifício a Deus, eu vou oferecer esse sacrifício. Aí o profeta, o sacerdote falou, não faça, porque não é a sua função, a minha função é celebrar, a sua função é governar, a minha função é celebrar a Deus, é levar os pecados do povo a Deus, a sua função, rei, é somente governar a nação, é guerrear por Deus e pela nação. E ele falou, não, eu vou celebrar, eu vou oferecer o sacrifício a Deus. Ele foi lá, ofereceu o sacrifício e caiu leproso, e perdeu o rei. A lepra que esse rei sofreu foi a lepra do orgulho e da soberba. A lepra que o rei Azarias sofreu foi a lepra da omissão. Se omitiu da sua responsabilidade de tirar o povo de Israel da idolatria. E o outro foi a lepra do zelo. Ele se sentiu tão poderoso que falou, não, eu posso chegar diante de Deus. Quer ver outra pessoa que ficou leprosa, porque simplesmente as ideias dela eram melhor. Lembra que Miriam, irmã de Moisés, ela foi lá e falou assim, olha Moisés, esse mesmo Deus que fala com você, fala com a gente também. Miriam e Arão foi lá, dá de dedo na cara de Moisés e falou, não, o que você está fazendo é errado. Deus chama os 3 para a cabana, para o tabernáculo, e fala assim, olha, o meu servo Moisés, ele faz o que ele determina, e eu converso com ele face a face, e vocês? E por causa disso, você vai ficar leproso.
A lepra não vinha somente para aquelas pessoas que somente passaram por um azar da vida, mas também até por pessoas que estavam cheias de boas intenções, mas suas intenções estavam erradas. A lepra causava tudo isso. Então, por todas essas histórias, as pessoas tinham medo da lepra. Medo. Os leprosos, eles foram ao encontro de Jesus e eles estavam juntos, porque tinham nacionalidade diferente, mas a doença era a mesma. Os judeus não se davam com os samaritanos, enquanto a situação tá boa. Quando a situação fica difícil, você se junta. Na guerra da secessão, não sei, da América, eles não proibiam, era só inglês que podia lutar. Quando eles viram que ia perder a guerra, falaram, não, os africanos também podem, entendeu? Quando vê que o negócio está feio, se junta todas as nacionalidades. Ali não tinha gente, falou, nós vamos morrer mesmo, nós somos a escória mesmo. E estava ali o judeu e o samaritano junto. Com certeza, gente, só ilustrando aqui, com certeza tinha 9 judeus e um samaritano. Com certeza, só uma ilustração, uma dedução. Os 9 que foram curados, que não vieram com o samaritano, falou assim, nós vamos andar com esse aí? Vamos andar com esse samaritano? Nós vamos andar com ele? Não. A lei não nos permite andar com você. Vai para lá, ralé, sai daqui. Vocês duvidam disso? Sabe por quê? Porque Jesus olha e fala claramente o seguinte: quando eles estavam juntos, eles clamaram, eles tinham nacionalidades distintas, mas estavam com o mesmo problema, com a mesma dificuldade e querendo o mesmo milagre. A mesma fé estavam com eles, e o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, aquele que curava, estava ali com eles. E fale, saiam, vão ao templo, mostrem ao sacerdote, voltem, voltem. Chega-se à aldeia e entende o propósito de Deus. Entrando numa certa aldeia, 10 homens leprosos gritavam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ficaram de longe, lembra que não podia ficar de perto, não podia chegar perto, entenderam o propósito. O samaritano, considerado impuro 2 vezes, se volta para o que curar. Agora sim, olha lá comigo lá, coloca lá versículo 16, Lucas 17, 16. O único que volta é o samaritano. Olha só, o samaritano volta o quê? Caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Olha só, dos 10 que foram, somente o samaritano volta. Somente o samaritano volta. Gente, e aí, quem será esse samaritano? Porque ele volta. Primeiro, o que aconteceu? Olha aqui para mim, gente. Jesus fala assim, vai lá e mostra para o sacerdote. Enquanto eles foram mostrar para o sacerdote, eles foram curados. Quem foi o samaritano? O samaritano entendeu que acima do sacerdote, porque o sacerdote só desprezou, só falou o diagnóstico, mas não deu a cura, falou, você é maldito, você é amaldiçoado, acabou o seu legado, acabou a sua liberdade, não tem mais jeito. Ele só era o sacerdote. Esse samaritano entendeu naquela noite, ou naquele dia, quem era que estava acima do sacerdote, que era o sumo sacerdote, Jesus Cristo. O sumo sacerdote, Jesus. Por quê? Olha lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11, põe para nós aí, Hebreus 9, 11, fala claramente sobre isso. Dos 10 que saíram, dos 10 que foram curados, somente um volta para agradecer, somente um volta, somente um reconhece Jesus, e ele volta como um coração quebrantado, com um coração compungido. A Bíblia fala que ele se lança aos pés, que ele adora ao Senhor, mas ele volta glorificando a Deus. Olha lá Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um
maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Jesus, o sumo sacerdote. Aquele samaritano entendeu quem era Jesus. Jesus, o sumo sacerdote. Ele entendeu desde o começo quem foi esse samaritano, gente. Será que esse samaritano foi um líder que buscava o milagre? Será que esse samaritano entendeu o motivo realmente que as pessoas se negaram em voltar para Jesus para agradecer? Aqueles que se dirigiram para o templo, aqueles que não reconheceram que Cristo é o sacerdote eterno, mas o que bastava para aquele homem era ele voltar, ele agradecer com um coração adorando o Senhor, e a mais profunda gratidão, o mais profundo arrependimento, porque antes ele lamentava a dor e a miséria humana que ele passava, mas agora, aqueles que abandonaram o samaritano e deixaram ele voltar sozinho, mostraram a sua miséria diante da vida. Gente, volta lá, versículo 17, quem está comigo aí diga amém. Jesus perguntou: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Sabe por quê? O recado que Deus está falando para mim hoje e para você e para os discípulos: não espere o reconhecimento da maioria. Não espere. Não espere o reconhecimento da maioria. Muitas vezes nós nos frustramos, porque a gente fica esperando o quê? O reconhecimento da maioria. E nós vamos nos frustrar, porque o próprio Jesus nos mostra isso. O que Jesus tentava mostrar para mim e para você, e para os discípulos, era que eu e você, e que os discípulos, não poderíamos ficar na expectativa de reconhecer, de esperar, de receber o reconhecimento da maioria. Não se preocupa, de cada 10 pessoas que você fizer o bem, se você tiver sorte, um vai voltar e agradecer. Quantas pessoas que você já ajudou? Quantas pessoas que você já batalhou, já torceu por elas, já fez de tudo, e que voltou a te agradecer depois? Não espere o reconhecimento da maioria. Jesus não deixou de curar. Jesus já sabia quem ia voltar e quem não ia. Jesus já sabia que só ia voltar aquele samaritano. Jesus já sabia que só ia voltar aquele que era desprezado pela nação de Israel, e por todos, da qual nem o próprio Jesus poderia, olha, pela lei, pela regra judaica, nem o próprio Jesus, como judeu, como cidadão judeu, poderia dirigir a sua palavra a um samaritano. E por isso que ele teve aquela confusão com aquela mulher, quando a mulher samaritana, quando os discípulos chegam e vê Jesus falando com a mulher, falou: Senhor, o senhor sabe que o judeu não pode nem falar com o samaritano, o senhor está falando com uma mulher. Jesus já sabia que os 10 seriam curados, mas Jesus sabia que só quem ia voltar era o samaritano. Não espere o reconhecimento da maioria, mas nem por isso deixe de fazer o que você precisa fazer. Nem por isso deixe de fazer o que Deus lhe ordena fazer. Nem por isso deixe de cumprir o ministério que Deus designou para você fazer. Não espere o reconhecimento da maioria. E Jesus mostra isso para nós claramente. Quantas lições a gente pode aprender, gente, dessa passagem bíblica?
Quantas lições a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, desta mensagem bíblica? Muitas vezes, como a gente está agindo diante de Deus, e aí agora é o desafio. Será que diante de Deus, muitas vezes nós estamos diante das pessoas, muitas vezes diante de um milagre, diante de uma cura, estamos diante das pessoas, mas agora, esse é o desafio. Eu e você estamos no bolo desses 10 leprosos. E qual é o leproso que eu sou? Eu sou o leproso que voltou, ou eu sou o leproso que não voltou? Eu sou o leproso que reconheceu a cura, o milagre, o Cristo verdadeiro, ou eu sou o leproso que simplesmente fui para o sacerdote e de lá eu sumi, desapareci? Eu só estava na presença, eu só cumpri o protocolo enquanto eu recebi o meu milagre. Agora que eu recebi o meu milagre, agora que o meu problema está resolvido, que todo mundo se vire para lá. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu não quero ter problema, eu não quero ter estresse, eu não quero passar raiva, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Cada um que assuma os seus problemas, cada um que resolva os seus problemas. Será que diante de Deus nós temos reconhecido essa providência divina? Ou nós estamos muitas vezes como os 9 leprosos? Não se preocupe, sempre é a minoria, gente. Saiu 1 milhão de homens para entrar na terra prometida, só entrou 2. Você está pensando que no dia do arrebatamento a igreja vai subir? Vamos fazer um cálculo eu vou fazer um cálculo assim, com muita fé, eu acho que vai subir 10% no dia do arrebatamento, 10% daqueles que são membros das igrejas, tá? Estou calculando isso aí, né? É uma ilustração, porque a salvação é individual entre nós. Mas o dia que Jesus chegar, a trombeta soar, os mortos ressuscitar, inclusive estão falando isso porque hoje é dia de Santa Ceia, Jesus nos chamar, chegar o arrebatamento, você acha que vai subir a igreja toda? Vai ficar muita gente. Não adianta só ter a carteirinha de membro, não adianta ter o título pastoral, não adianta a carteirinha de missionário para visitar presídio e hospital, não adianta, vai ficar, aquele que não está preparado, vai ficar. Eu e você, somos o exemplo do que voltou para Cristo, se arrependeu e reconheceu, ou do que recebeu o milagre e nunca mais voltou para agradecer. Sabe por que as igrejas ainda estão cheias? As igrejas estão cheias, gente, porque o milagre é progressivo. Se todo mundo viesse para a igreja, recebesse o milagre no mesmo dia, tudo, veio num culto só, já foi batizado com o Espírito Santo, já foi curado todas as enfermidades, o casamento estava uma benção, os filhos, olha, a vida é um céu, entendeu? Você acha que a pessoa volta para a igreja depois para agradecer, para continuar firme? Essa vida que nós temos progressivamente diante de Deus, lembra a caminhada que o leproso fez até o sacerdote. O milagre não veio instantâneo, o milagre foi enquanto eles chegavam até o templo. Muitas pessoas podem até chegar até o templo, mas eles não vão reconhecer quem é o sumo sacerdote. Podem reconhecer apenas o sacerdote, mas não entenderão que é o sumo sacerdote é que faz a diferença. Sabe por quê? Tem muita gente que ele é ligado no pastor. O pastor só é o sacerdote, como eu e você, como todos nós somos sacerdotes livres para louvar. Agora, quando reconhecemos o sumo sacerdote, a diferença vem sobre as nossas vidas. Então fale comigo, não espere, fala comigo, igreja, não espere
a gratidão da maioria. Amém? Não se preocupe, a maioria sempre não vai ser grata. Eu estou lembrando aqui, né, desses políticos, né? Político, já viu o negócio de político? O político fala: eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz. E é realmente, gente, muitas vezes tem político que ele vai, ele trabalha, ele faz, né? E no final ele perde a eleição, né? Iago, né? E aí o cara fica desesperado, falou: gente, se eu soubesse que eu ia perder a eleição, eu tinha roubado, eu tinha feito isso, eu não tinha feito nada, eu trabalhei pelo povo, eu fiz isso, né? Lembra dessa eleição passada agora? Os caras desesperados, e até fizeram boas coisas, mas eles tinham certeza que somente porque eles fizeram muita coisa boa, o povo ia reconhecer e ia votar neles, e não votou. E teve excelentes políticos, bons políticos mesmo, honestos, que queriam o bem, e não se reelegeram, gente. Estão sofrendo até hoje, estão com raiva do povo, né, do eleitor, mas não é esse o propósito. O propósito é que de alguma maneira eu e você temos que estar preparados, gente, que infelizmente jamais seremos reconhecidos pela maioria, jamais. E quando a gente traz isso para a vida espiritual, aí que a coisa é maravilhosa, porque o grande diferencial é você não querer saber se está sendo reconhecido pela maioria, é você realmente ter essa certeza, se você reconhece quem é o seu sumo sacerdote, se você está sendo reconhecido pelo sumo sacerdote, por Deus. Tem visto o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Pense nisso. Os 10 leprosos traz para mim e para você essa reflexão sobre gratidão. Eu e você estamos realmente gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que coloque lá no Data Show Mateus capítulo 5 a partir do verso 3. Jesus fala isso: o que veio foi o desprezado, o que veio foi o imundo, o que veio foi o que não era considerado como cidadão, como gente, era chamado de gentil, que é cachorrinho. Um samaritano era chamado por um judeu de cachorrinho. Mas foi esse cachorrinho que se dobrou aos pés de Jesus chorando, adorando a Ele, reconhecendo o pecado dele, reconhecendo a necessidade que ele tinha de Jesus, e agradecido de forma sobrenatural, agradecido de forma sem explicação por esse milagre, porque ele sabia que a partir daquele momento haveria uma nova vida para ele. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele obedeceu aquilo que Jesus falou, e a partir daquele milagre, a vida desse homem foi transformada, porque ele voltou para a casa dele, ele voltou para a família, ele voltou a trabalhar, e o mais importante, ele com certeza se tornou em um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus fecha assim, coloca lá para nós, Mateus 5,16, mas Jesus fecha, quando ele fala assim: não houve quem voltasse a dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então disse para o estrangeiro, falou aqui, ó: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu e você temos essa responsabilidade. Mateus 5, a partir do verso 3, olha só, a partir do verso 3, isso, eu quero que você leia junto comigo, igreja, vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Próximo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos lá? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão, aleluias. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora olha só, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora para fechar, vamos lá, o 11 e o 12, vamos lá. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, Jesus falando, e final, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Feche seus olhos.